Sejam muito bem-vindos a mais um LerraCast. Hoje eu e o Rafa aqui estamos recebendo duas feras, duas pérolas do mercado imobiliário que vão trazer muita experiência para a gente, vão dar muitos insights. Eu tenho certeza que você vai aprender e vai curtir muito essa resenha aqui com a gente. Então temos a honra de receber aqui o Dr. Tiago Alves e o senhor Dedé, mais conhecido como Dedé Oliveira no mercado. O nome vamos deixar para uma próxima aí. Pro final. Deixa pro final. Não, agora fala, por que não? O senhor, para quem, os mais íntimos... Só quem tem uma relação. Só quem tem uma relação. Fez 5 vendas em parceria, já tem um acesso. Só pode falar esse nome quem já tem toda essa abertura. Senhor Gedielso. Bora para lá. Bora. Legal, sejam bem-vindos, pessoal. É muito legal estar recebendo-nos aí. A gente está fazendo esse programa aí com frequência, propriamente para fomentar e o pessoal ver que a parceria realmente é algo fenomenal dentro do mercado imobiliário. E além de ser muito boa a parceria, ela traz frequência de vendas, traz relacionamento, traz crescimento profissional, né? E eu tô com uma frase aqui do Henry Ford que eu queria compartilhar com todo mundo aí. Reunir-se... Opa! Depois eu vou cortar, fazer o corte, né? Reunir é um começo. Permanecer junto é um progresso. Trabalhar junto é um sucesso. Então, bora lá para o nosso podcast. Muito bom. É isso aí. Então, Muito comece bom, se apresentando para nós. Tem que anotar a frase do Henry Ford. Então, reunir-se é um começo. Permanecer-se reunido é... Ih, já esqueci. Depois eu corto. Eu ia fazer um corte mais melhor, mas não deu certo. E aí, Léo? Você aqui. Não, isso aí. Então, faço as honras, passo a palavra para vocês. Falem pra gente como que vocês Vai lá, Tiagão, se apresenta aí. chegaram no mercado. Bom, Não precisa ficar vindo aqui também, é de meu boa. nome é Tiago Alves. Eu tô no mercado desde 2014. Ano passado fez 10 anos que eu sou corretor de imóveis. Com muito orgulho. É uma profissão que Deus colocou no meu caminho há 10 anos e sou muito feliz. Hoje eu sou um corretor autônomo. Tive experiência em algumas empresas, 2 construtoras e 2 imobiliárias. Não trabalhei em muitos lugares, né? Rodei pouco, porque acredito que ficar mudando de empresa, trocando de lugar, a gente acaba vendo que no lugar não é o problema é a gente. Boa. E com isso eu tenho só 4 empresas no currículo e há Vai anotar essa aí 2 já. anos... Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu tô como autônomo, 2 ou 3 anos. 3 anos, acho que agora em janeiro faz 3 anos. E em agosto eu comecei a montar meu escritório, então... Massa. E, cara, já aproveitando esse gancho aí, qual que é a diferença que você sentiu na pele? Então, você tem 10 anos, né? Vai se completar 11 anos. Praticamente quase metade da jornada já como autônomo, né? Então, qual que é a diferença que você vê de um corretor que está dentro de uma incorporadora, né, de uma construtora, para um corretor que vai para um mercado dentro de uma imobiliária e um cara que está, né, totalmente na selva, aberto, que corre sozinho, né, com as próprias pernas. Não quer dizer que numa imobiliária você tenha uma regalia que faça diferença, mas algumas ferramentas você tem que assumir, né, por conta própria. Então, qual que é essa diferença que você vê dessas 3 situações? Cara, bom, o corretor que está dentro de uma incorporadora, de uma construtora, ele tem todo um staff, né, tem todo um background atrás dele ali que dá uma base muito grande para ele, né, e como ele entra, às vezes ele entra cru, ele nunca trabalhou no mercado imobiliário, nunca foi corretor de imóveis, ele está entrando na profissão. A construtora, a incorporadora, inclusive, é algo que se alguém que estiver vendo aí quiser, tá pensando em entrar no mercado, eu acho que construtora incorporadora é o caminho, a porta de entrada, por conta de treinamento, estrutura jurídica, estrutura de propaganda e marketing, cara, house de vendas, um lugar bacana para receber, apartamento decorado, enfim, eventos que se traz o cliente para dentro da empresa, que faz o cliente enxergar seu produto com bons olhos, né? E aí, quando você passa para uma imobiliária, normalmente, acho que a grande maioria das imobiliárias trabalham com imóveis prontos, né? Diferente de uma construtora onde você tem um estoque de lançamento todo voltado para o lançamento e um estoque fechado, exclusivo daquela marca. Uhum. É quando o cara vai para a imobiliária,
ele continua tendo toda essa estrutura de jurídico e tudo mais, porém, ele agora começa a andar mais na rua, começa a fazer captação de imóvel, começa a conversar com quem constrói, começa a ver quem está vendendo o imóvel. A trabalhar com as duas pontas, né? Trabalhar com as duas pontas. E a estrutura que ele tem de jurídico, de loja, né, de espaço físico, também existe, só que o corretor da imobiliária, ele começa a ser mais autônomo mesmo, porque aí ele busca a captação do imóvel dele, ele tem que falar para aí ele tem que realmente incorporar o corretor, porque ele tem que falar para todo mundo, eu sou corretor, você tem alguma coisa para vender? Você tem alguma coisa para comprar? Você quer comprar? A partir daí, ele começa a ganhar corpo e se transformar num corretor, que é depois o terceiro passo, que às vezes a pessoa não gosta, né, ou se enxerga já no limite ali das paredes daquela imobiliária. Às vezes ele troca de imobiliária até encontrar um lugar que mais pareça com ele, ou ele parte para a caminhada sozinho. Sim. E aí a caminhada sozinho é você ser a sua imobiliária. Então, todo aquele staff que você tinha desde o primeiro momento na construtora, depois imobiliária, agora você que é esse staff. Então, você acorda cedo, você é o captador de imóvel, você é o cara que vai atrás do jurídico. Você é o seu próprio patrão. Você é o cara do cartório, você é o cara que fala com os clientes, você é o cara da rede social, você é o cara que grava, que edita, que faz tudo. Então, acho que essa é a diferença. Assim, quanto mais sozinho você tá, você tem mais responsabilidades e menos estrutura contando com os outros, né? Óbvio que o corretor que tem a imobiliária dele, ainda que for individual, ele vai vender imóvel em lançamento, então ele vai ter estrutura da construtora em relação a contrato e marketing do produto. Ele vai ter que fazer a estrutura do cafezinho dele, da imobiliária que ele tinha e tudo mais. E ali em diante, ele vai fazer o que o corretor faz mesmo, né? Que a partir do momento que você está numa imobiliária, você já tem que correr atrás do seu cliente, você tem que correr atrás do seu imóvel, que vai de captação, enfim. Aí por si. Ô, Dedé, e hoje quem te vê nas redes sociais enxerga um cara, né, no mercado autônomo, né, andando sozinho, um cara hoje que já constrói e está expandindo até fora do país, né, um pai recente do Joca. Mas como é que foi o teu começo? No início, eu tô desde 2018. Né, Só macaco velho, Rafa, nós aqui... 2018. O Rafa tá mais tempo no mercado também. Não, no mercado não. 3 anos e meio de mercado. 3,5. Então, primeiro eu vim do Rio Grande do Sul em 2012 pro estado de São Paulo, né? Vim num outro mercado calçadista, que é a minha cidade, que é Novo Hamburgo, lá é desse ramo. E aí, através disso, eu conheci a capital, morei na capital São Paulo e depois conheci o interior do estado e Ribeirão Preto. Então, fui namorando Ribeirão aos poucos, né? E aí, vim morar aqui em 2012. Fiquei nesse outro mercado por 5 anos, em Ribeirão Preto. Apaixonei na cidade, no clima, nas pessoas, né? Sempre gostei. E tem um fator fundamental, né? Conheci a patroa ali, né? Então, a gente sempre tem um porquê. Você né? veio como representante de calçadista. Isso, eu cuidava da parte comercial. Foi ali que eu desenvolvi muito eu fazia treinamentos para essa empresa, eu precisava abrir carteira, lidar depois conforme eu fui crescendo na empresa, eu fui lidar com grandes redes, né? Negociar com Netshoes à época, enfim. Então, você cria uma bagagem comercial. E eu brinco que eu sabia que o mercado imobiliário era uma casa, a casa era assim e o prédio era assim. Hoje a casa já é quadrada também, né? Então eu sabia muito pouco do mercado, a não ser o que a gente sabe leigamente falando. E quando eu entrei no mercado, eu tinha muito pouco conhecimento de mercado. Mas aí eu já estava em Ribeirão e eu havia voltado para São Paulo também, então eu ficava transitando entre lá e cá. E aí eu tive o privilégio de fazer uma transição de saída dessa empresa e ir em congressos imobiliários em São Paulo e estudar esse mercado. Então, foi uma escolha sua ir para o mercado imobiliário? Foi porque a escolha de ir para o mercado imobiliário, ela era diretamente ligada à minha escolha de permanecer em Ribeirão Preto. Porque depois de 10 anos eu estava saindo daquela empresa, né? Até hoje tenho amigos lá, tenho uma boa relação, mas eu já não estava mais naquele mercado, né? E como eles sempre foram incríveis, foi uma grande escola essa empresa para mim. Eu fiquei 4, 5 meses entregando a minha carteira para uma nova pessoa
e tive a oportunidade de estudar. Então, fui em congresso, fui no Connect Imob, no Guilherme Machado, e eu vinha para Ribeirão, ia fazer cadastro imóvel lá não sei aonde, o cliente perguntava 1 metro quadrado, eu falava umas besteiras. E por que você escolheu o mercado imobiliário para essa transição de Sempre carreira? tem uma pessoa, Rafa, na nossa vida que ela nos dá um exemplo. E à época era um amigo meu pessoal, que hoje ele até trabalhou com o mercado imobiliário aqui em Ribeirão, hoje está morando na Irlanda, foi embora para outro mercado. Mas à época ele me comentou que havia entrado no mercado como corretor de uma grande imobiliária aqui em Ribeirão Preto, né? E aí ele falou, pô, fiz uma venda ali, entrou uma comissão. Eu falei, peraí, tem um salário ali, né, nessa profissão, o que é corretor? Então ali me despertou essa primeira conexão com a função corretor de imóveis, né? Porque eu já era um vendedor. Então eu falo que primeira função e única função que a gente pode ter para a vida, para ter sucesso, é você ser vendedor. E aí eu fui trazer a roupagem do corretor, né? Então começar a entender o produto, o que é o mercado, onde me posicionaria, né? E aí eu fui construindo isso a partir do ano que eu casei, que foi finalzinho de 2018 e 2019 para frente, aí foi indo. E você começou em alguma imobiliária ou você começou? Como que você começou? Sempre fui bem vanguarda, eu gostava de buscar algo que não é mais do mesmo, né? Então, à época, eu tinha um amigo que tinha um escritório que estava parado, imobiliário, né? Ele não estava fomentando a parte imobiliária no momento. A gente já se conhecia. Obrigado, Léo. O Léo sabe que o cafezinho faz parte. E aí, a gente virou sócio nesse escritório. Eu vim com a força de vontade, com a vontade de fazer dar certo. E a gente teve muito êxito durante 1 ano e meio. Foi bem bacana. Até falo, não façam isso, né? Mas eu, antes de pegar meu Cresce, eu estava com 6 vendas feitas já. Só que isso por causa do estudo, né? De buscar antes. E os primeiros clientes que eu atendi, eu já entrei com uma visão de manter relacionamento com esses clientes. Eu entendi que a venda é a frase que você falou, né? É o início, mas você mantém uma relação. Então, a primeira venda que eu fiz de um apartamento de investimento no Nova Aliança é de um cliente que ele é conhecido, trabalha com esporte, né? Ele era técnico de futebol, depois diretor de futebol. Então, eu vi ali no meu início, como alguém que estava começando, a oportunidade de aprender muito com um cara que tem uma experiência, por que ele investia ali. Uhum. Depois, eu fiz a venda da casa no Alphaville de um grande arquiteto aqui em Ribeirão Preto, que é o Fábio Martins. E ali eu vi a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que via me trazer uma outra bagagem. E eu fui fazendo isso todas as relações que eu tive, né? Então, acho que isso também é um ponto que me trouxe para ser corretor, entender essa profissão. E entender que não é só a venda, é o que você constrói nisso. Então, hoje eu já estou há 6 anos, né? Já para 7. 7 anos já. Ficando velho de mercado. E eu acho que a gente começou... O Thiago também teve um rapaz que te levou, né, para aquela construtora. Até porque acho que é importante falar que, acho que vocês, da mesma maneira, corretor de imóveis, ele cai de paraquedas. É uma frase que cai muito, né? Então, se encaixa. Às vezes você entrar no mercado não é uma escolha. Permanecer, aí sim é uma escolha, né? Então, E assim, você falou um ponto que atire a primeira pedra, o corretor, que não começa a trabalhar sem um Cresce. Geralmente você começa ali a trabalhar sem um Cresce. Necessidade, né? Você vai sentindo o mercado e depois você vai buscar o Cresce. Porque a abordagem, normalmente, igual o Léo me perguntou, se alguém me levou pro mercado, e igual você falou também, que acontece, né? O mercado acontece na vida da gente. É justamente a abordagem, né? Quando eu fui abordado na época, era altos ganhos e trabalhar com o mercado de alto padrão. Sim. Pô, até então, eu não sou daqui de Ribeirão, eu sou nascido numa cidade vizinha aqui, chama Orlândia. Eu fui borracheiro, eu fui mecânico de moto, eu trabalhei com safra de semente de soja, meu último emprego em Orlândia foi metalúrgico. Daí eu mudei para Ribeirão para trabalhar no shopping. Eu vim para cá. Eu vim para cá. Nunca. Mas enfim. Eu vim para cá já com emprego arrumado no shopping, para trabalhar em loja de shopping. Entendeu? Vendedor de shopping. E eu também nunca tinha vendido nada na vida. Que loja você foi vendedor? A primeira de sapato foi a CNS. E aí depois trabalhei na Sérgio Cai e por último na VR.
que vende terno, Sim. camisa. E aí, cara, quando eu atendi esse cara na VR, e depois eu encontrei com ele num bar. E um amigo me apresentou. Esse amigo, ele é corretor. Ele me apresentou o David. Ele me apresentou pro Paulinho. Cara, aí começamos a conversar. E ele falou, pô, você é vendedor, cara? Eu falei, trabalho no shopping. Não. Pô, você tem um perfilzão. Você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, ué, Quem não? quero. Eu falei, Eis-me aqui. falei, eu mudei da casa da minha mãe, tô passando perrengue para isso. Eu falei, mas o que é? E aí ele me apresentou depois, né, fora do bar, tudo. Eu entrei no mercado em setembro, em novembro fiz uma venda de 20 mil reais de comissão. Eu falei, ué, acho que é aqui, hein? Então, assim... essa é a mina. E aí não tinha Cresce também, porque eu apostei tudo. Tanto é que o último mês meu de shopping, eu fiquei 1 mês e meio trabalhando das... Híbrido. Não, mas assim, full mesmo. Eu saía do tá. shopping direto pra construtora, sábado até a hora que desce, estudando, aprendendo, entendendo, ao ponto de eu juntar o que eu podia juntar de venda no shopping pra eu poder me desligar e ter ali uma graninha pra eu me manter mais 2, 3 meses ali, né? Que é o que a gente fala, né? O corretor é raro essa situação de que aonde em 2 meses ou em pouco tempo você consegue efetivar uma venda que te traga uma tranquilidade financeira, né? O nosso mercado ele é muito desafiador porque a gente conta com muitos parceiros que estão na mesma busca, né? Eu não gosto de falar concorrentes, eu acho que nosso mercado ele se complementa a cada um, né? Eu não sou especialista em determinado lugar, nem preciso ser, mas de determinada situação eu preciso do meu parceiro. Então, não dá pra gente ser concorrente, né? A gente não tá vendendo o mesmo produto. A gente atende pessoas das duas partes, vendedoras e compradoras, né? E que isso só tende a crescer. Porque se você quanto mais você está do lado do vendedor, mais você entende as dores, as necessidades dos vendedores. E se você está do lado do cliente, mais você entende o ponto que ele precisa, né? Então, o vendedor em si, depois traz essa roupagem do corretor e a gente agrega. Então, assim, é muito difícil efetivar uma venda rápido, né? Como aconteceu com vocês dois. Comigo foi, acho que no 3º mês que não falamos aqui, mas o do Dedé, quem me abriu as portas para o mercado imobiliário. Eu vim de um pai construtor, né, que comecei a encontrar com ele na obra e tal, mas... Só gostar. Não era a situação de pedreiro, aquela corre no material de vai lá, compra, traz e tal. Aí eu falei assim, cara, eu acho que esse é um mercado... Meu pai... todo mundo entra aqui pelo dinheiro que o mercado imobiliário promete. Sim, depois a gente se apaixona mais pelo negócio. Mas a ideia... E você só vai se apaixonar nas burladas que você toma. Sim. Porque é brabo o negócio. Então, como você falou, cara, eu fiz uma cama onde eu tava para poder me tranquilizar e entrar no mercado de uma vez. E logo você efetivou uma venda, né? Então, o Rafa também teve pessoas que trouxeram para o mercado, que é isso que a gente bate em cima, né? De pessoas que seja parceria entre corretores, seja parceria entre o corretor e uma pessoa figurativa no mercado, né? De relevância, excelência. Cara, quantas pessoas que vocês têm conexão, que não é corretor, faz parte do mercado imobiliário e trouxeram mais portas para vocês? Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Conexão que abre outras conexões. Isso a gente tende a ganhar muito dentro do nosso mercado, que eu acho que em outros mercados isso não acontece. Eu, antes de entrar no mercado imobiliário, achava muito fácil, né? O mercado imobiliário. Achava o corretor muito desqualificado. Continuo achando. A barreira de entrada é baixa. Né? Eu continuo achando que boa parte não procura, não faz o que o Dedé fez. Ir atrás de curso. E tem muita coisa de graça para você... Eu falo que quando eu sempre gostei de foto e vídeo, comecei a fazer, né? Isso lá em 2018, porque hoje a gente tem até um excesso de vídeo, de imóvel, mas na época muita gente tinha receio de aparecer, né? Só que aí eu estudava algumas fontes que eu buscava e as pessoas, elas abordavam para perguntar. Só que é muito simples. Eu até brincava, eu faço a faculdade mais ampla do mundo,
que é a faculdade You. Ela, You o quê? YouTube. Né? Porque se você sabe perguntar como melhorar minhas fotos imobiliárias, sabe? Você tem... Mas aí, é isso que você fala desse corretor, você precisa estudar, né? Eu vi uma frase recente que ela fala assim, qualquer profissão, mas um corretor de imóveis que ele pode ir de 0 ao 100 muito rápido e tem que lutar pela constância, é que se um médico estuda 7 anos, depois mais residência, ele fica 10 anos estudando para ser um graduado, depois um certificado numa específica área, o corretor tem que estudar todos os anos, né? Ele precisa se melhorar todos os anos para ele realmente aumentar essa barreira de acesso que ele pode ter, né? Então, estudar mercado, estudar lado financeiro. O corretor, ele é multiuso. Ele tem que saber de mercado, ele precisa saber da eleição dos Estados Unidos, da posse. O que vai influenciar. Ele precisa conversar com o cara do financiamento, da taxa Selic, ele precisa conversar com o fotógrafo, com o pedreiro de obra. Né? Sim. E o que eu fiz e faço até hoje, eu aprendo com todos esses caras. Né? Então, quando eu era corretor, eu ia em obra de construtor amigo meu que me chamava, e eu conversava com os pedreiros para saber o que era aquela valeta ali, o que é aquele cano. Quando eu ia na próxima visita, eu usava aquilo para a família. Como material de informação. Talvez você não veja, mas aqui embaixo passa tal, porque faz isso, aquilo. Então, o estudo, ele é o único fator, né, que ele vai trazer esse profissional para um outro nível, né? E outra coisa de parceria é isso, você tem que tratar, quando você é corretor, todo mundo como cliente. Eu sempre gostei de trazer isso. O corretor que te aborda, ele não é um corretor que está te chamando para fazer uma venda em parceria. Ele é um cliente que está te chamando. Né? Então, você tem que tratar ele bem, você tem que dar informação, você precisa levar para ele olhar para você e falar assim, eu quero comprar desse cara, eu quero comprar com esse cara, eu quero vender com esse cara. Né? Então, tem pontos que não podem ser ignorados, né? Então, acho que até uma maneira de você pegar esses corretores que estão no mercado, às vezes um pouco perdidos, um pouco mal cuidados, às vezes não tem nem para onde ir, e falar, poxa, aqui tem um caminho, né? Tem um perfume diferente, né? E como que você vê hoje que a colaboração entre nós, corretores, é essencial para o mercado imobiliário? Rafa, eu gosto muito de estudar o mercado lá fora, né? O mercado americano, o mercado europeu e outros países para entender como funciona culturalmente lá. E eu entendo que existe uma cultura no Brasil de atuar de algumas maneiras, algumas frentes, que mudou muito já. Uma delas é aquele jeitinho, que eu não digo que é o jeitinho, é a vontade, às vezes a pessoa ganha tudo ao mesmo tempo, né? Lá fora, não. Você tem um corretor que, culturalmente, ele representa o vendedor, o outro representa o comprador, e eles sabem, como o Léo comentou, que ganha-se tempo, ganha-se qualidade, ganha-se velocidade, né? Então, eu acredito que aqui a gente já avançou bastante, né? Mas é o profissional acreditar nisso e a gente educar o resto do mercado nesse sistema. Porque, veja bem, eu tenho uma casa no Alphaville, que acontece muito, eu estou representando o meu comprador. Eu conheço a família, eu já fui em churrasco na casa do cliente, eu sei a trajetória dele, eu sei o que ele precisa, eu já tomei o meu tempo, 2, 3 horas, 5, 6 momentos para estar com aquele cliente, entendendo tudo que ele precisa para vender aquele imóvel, né? O corretor que está com o cliente certo para comprar aquele imóvel, ele pode me acionar, a gente conversa meia hora, já linka todas as necessidades e toca a venda e toda a parte burocrática. Quando esse profissional ele prefere, ao invés de me contatar, ir até esse cliente, abordar o telefone dele de alguma maneira invasiva e contar uma história fantasiosa para o cliente para captar esse imóvel, ele está desrespeitando o meu trabalho. Mas não é que ele pode vender ou não a casa, ele está desrespeitando o próprio trabalho dele, porque muitas vezes ele é bloqueado pelo cliente e ele deixa de vender aquele imóvel que ele poderia vender. Então, se eu vou captar 20 imóveis que não são meus durante um ano, fazendo uma abordagem dessa, que é uma tática de guerrilha, vamos falar assim, ou eu vou fazer parceria durante um ano com quem está preparado para vender junto comigo, talvez eu faça 40 vendas e ganhe muito mais.
né? Então, eu acho que primeiro ponto é a gente acreditar nisso e barrar esse corretor, né? Que não... Eu nem julgo muito esse corretor. Eu já fui um dia esse corretor. De tentar pegar cadastro de outros. Eu fui orientado para isso. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui orientado para isso. Falei, tenta achar o proprietário. Porque qual que é o único objetivo? Falei, mas o Dedé tem. Vender sozinho e absorver todo o comissionamento. Mas aí você trava a sua venda até você localizar o proprietário, até você conseguir falar com o proprietário. Fazer o rapport. Tudo. O seu cliente foi lá e cadastrou na campanha do seu colega que está direto. Aí você perde o cliente. Mas tem um ponto também nisso, né, que eu concordo 100% com o que o Dedé falou. Acho que a parceria, você economiza tempo, você consegue atender teu cliente com mais velocidade. O cliente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não está fidelizado com você. Ele está em portais, ele está em tudo quanto é lugar, tudo quanto é canal de venda. E ele, às vezes, está cansado da jornada já. Era para ser um negócio legal, já está ficando desgastante. Massivo, né? Massivo. E a gente tem que usar, né? Trazer o cliente para o nosso lado, entender qual que é a dor dele e resolver. Eu sou totalmente a favor. Eu me posiciono hoje numa região da cidade, que é a região do Olhos d'Água e Santa Luísa. Saiu dali, cara, eu não vou ficar perdendo tempo. Eu vou atender meu cliente, eu vou te chamar, vou chamar ele, entendeu? Mas existe um ponto também que aí entra na cultura do país de não se trabalhar gestão de venda, né? Que, como o Dedé falou, ele estuda o mercado norte-americano, que lá necessariamente se trabalha com a gestão da venda do imóvel e o outro tem o cliente comprador na mão. Então, essa parceria acontece meio que obrigatoriamente, né? O vendedor... Não existe nos Estados Unidos você vender ou comprar sem o corretor estar na própria cláusula da venda. Você né? pode ser vizinho do vendedor da casa, que ele ainda assim vai colocar o corretor dele para participar. Sim. Porque ele não quer, ele quer passar realmente para uma pessoa que técnica tocar a venda. Então, e aí com isso existe a captação de imóvel, que são os imóveis que estão no mercado, que aí não é captar o imóvel do ciclano, do fulano, do beltrano. Né? A gente tem que pontuar isso para não ficar também achando, igual o Rafa falou, não. Quando eu entrei, eu fui instruído a pegar o cadastro do fulano. Não. Existem imóveis que estão no mercado, que o mercado todo trabalha, e o captador de imóvel ele faz isso, ele capta o imóvel que está sendo vendido para você colocar dentro da tua imobiliária, né? Ou você tem o seu captador na imobiliária ou você faz esse papel. Né? Eu acho que é bom deixar isso claro para quem está vendo e não conhece o mercado, achar que, apesar de ter muita sacanagem, né? Para a pessoa não achar que é tudo uma grande bagunça, uma grande sacanagem. Por isso que eu vejo assim, a gestão, ser representante do imóvel para venda, o proprietário contratar um corretor para ser representante... É o essencial. É o essencial hoje, é fundamental para efetivar a venda, aumentar a velocidade e qualidade dessa venda. E eu acho que está aumentando a percepção dos vendedores enquanto a isso. Enquanto a essa ideia de ter um gestor, né? De ter um gestor. Porque... por mais a pandemia trouxe muitos novos corretores para o mercado, trouxe muitos novos construtores, você sabe disso, você também. Sim. E agora é o momento que estão começando todo mundo a peneira sair. Tá passando. A sair. Por quê? Porque os bons profissionais estão continuando no mercado, entraram ótimos profissionais que eles vão continuar, e pessoal que entrou para bagunçar vai sair, do mesmo jeito que os construtores ruins também, e o mercado mesmo está expelindo. Sim. Né? Então, eu entendo que os vendedores estão começando a enxergar isso cada vez mais forte, que a gestão é o caminho para ser seguido daqui para frente como cultura mesmo. Eu não vou vender meu imóvel com 10 pessoas, eu vou trabalhar com uma pessoa. É porque, na verdade, assim, quando você fala cultural, o brasileiro ele não tem a cultura de investir em imóvel ainda. Né? Está começando. Se você vai se tornar um investidor imobiliário, qual profissional você precisa contar? Um corretor de imóveis de confiança. E aí é igual um casamento. Você quer casar com 20, 30 ou com uma pessoa de confiança para construir algo, né? Já dizia lá o Robert, o Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Tem um bom advogado, um bom contador, um bom médico e um bom corretor de imóveis, né? Esses profissionais que estão se qualificando,
eles já estão falando não para esses clientes que não entendem o valor devido para esse profissional, né? Eu mesmo estou cada vez mais direcionando a minha atenção e o meu tempo para os clientes que me dão um retorno também, né? Eu vou no imóvel de um cliente e tem fila de corretor para cadastrar 30, 40 corretores e não é brincadeira, às vezes acontece, eu não estou naquela negociação. Eu posso vender o imóvel desse cliente se eu tiver um cliente, né? Mas eu não vou dedicar o meu tempo para o imóvel desse cliente. Porque se eu tenho 5, 6 clientes que confiam no meu trabalho para gerir a carteira deles, ele vai confiar no investimento que eu passo para ele. O primeiro ele pode validar, o segundo ele vai lá conhecer, o terceiro nem vai, ele só compra. Né? Naturalmente você entrega um resultado, você entrega uma compra assertiva. Então, quando as famílias no Brasil entenderem cada vez mais, e eu não falo só sobre gerir um imóvel ou não, você tem que ter um grande amigo corretor de imóveis na tua família, porque é ali que você vai ir para o investimento seguro, porque aquele corretor ele tem que estudar, entende? O corretor que se qualifica, que estuda, que vai em eventos, que vai em oportunidades imobiliárias, que estuda o mercado de ações, quando ele tem uma oportunidade, ele vai priorizar esse cliente da carteira dele, né? E não é um nem dois clientes que têm patrimônios que vão triplicando através de imóveis. Mas ele precisa dar atenção para esse corretor também. Então, acho que a gente está nesse caminho, né? O americano gosta muito de imóvel e ele tem lá o corretor. E é simples. Não deu o resultado, não correspondeu, ele troca, ele adequa esse corretor. Né? Mas ele confia na profissão corretor. Mas ele confia. Se você for olhar os grandes bilionários, pode olhar filme, série, enfim, eles não vão ver o imóvel, eles têm um representante que vai até lá. Sim. Né? Primeiro, porque o tempo desse cara é muito mais caro do que ele ir lá. E esse corretor, em algum momento, vai ganhar 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares para vender uma casa. E tá tudo bem para esse cara. Só que pensa comigo, ele não é bilionário à toa. Porque ele toma decisões de prestigiar uma cadeia de profissionais. Então, acho que passa muito, às vezes, pelo próprio proprietário. A gente tem esse proprietário hoje que ele tem a sensação de que se ele vender sem um corretor, ele vende melhor. Isso normalmente não acontece. Porque o proprietário ele tem emoção envolvida no imóvel. O corretor, se recebe uma proposta abaixo, ele sabe lidar, negociar, trazer para uma linha de equilíbrio que vai contemplar comissão e o que o cliente quer, às vezes até mais na venda. O proprietário, se ele recebe às vezes uma proposta que ele não gosta, ele já bloqueia o corretor, né? Perde a amizade. Como se fosse culpa dele. Então, assim, acho que é essa questão de entender isso. E para mim passa muito da família ter no telefone dele o corretor que ele pode ligar para ter alguma informação e não fazer uma compra, uma venda na emoção e depois ver que foi um mau negócio, né? Acho que é isso. Porque o mercado imobiliário, ele traz a alavancagem financeira, mas também traz o desperdício financeiro, né? Se você Exatamente. Porque não é sobre vender. Nessa parte, acredito eu... O desperdício pode estar em vender mal algo ou comprar mal algo. É isso que eu acredito. Eu não acredito que você vende mal ou vende bem, né? Você compra bem ou compra mal. Então, se você comprou mal, você não vai conseguir vender bem em hipótese alguma. Se você comprou bem, pode ser que você no mínimo empate ou acompanhe inflação, alguma coisa assim, mas, cara, nunca você vai perder dinheiro com o imóvel, né? E você falou sobre duas coisas que eu acho que principalmente na nossa jornada como corretor, a gente precisa ter. Primeiro é o poder da gratidão, né? Você falou sobre um bilionário que tem, sim, o seu representante. Ele tem um representante dele como corretor, ele tem um representante dele advogado, a parte financeira, a parte de saúde, né? Você não vê uma família que tem 10 cardiologistas atendendo ela. É um só. Tempo de confiança. E quando aperta, qual que ele vai chamar? O melhor. O melhor. Então, assim, é um médico que passa por 4 gerações na família. Por que o corretor não pode ser? Porque a gente não se qualifica. Sim. Né? No livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala um dado sobre um engenheiro. Quando você vai finalizar um projeto como engenheiro, dos 100% que ele te apresentou, 15% é sobre a técnica dele e 85% sobre o rapport, sobre a conexão dele com o cliente. Então, os 85% do engenheiro
faz sentido ser conexão e por que o corretor não é mais do que isso? Cara, eu acho que a nossa troca dentro dentro de uma negociação, você tem que ter técnica? Sim. Você tem que ter as ferramentas? Sim. Mas, cara, principalmente você tem que ter a conexão com o cliente. Se você não tiver essa conexão, não importa se você é doutor em qualquer faculdade, curso, palestra, você conectou com o fulano Beltrano, cara, não adianta. Se o tete a tete não bateu, não vai ter nada que faça essa situação olha revoltar. a oportunidade que o cliente tem. Ele pode escolher. Ele pode entrevistar um corretor para representar ele. Sim. Ele pode sentar com essa pessoa, ver se os valores batem ou não. O corretor, ele entra dentro da intimidade de uma família. Exatamente. Né? Eu sou muito grato por clientes que eu fui fazer uma captação e eu estava tomando café, comendo bolo e alguns tomando cerveja, comendo hambúrguer, falando da vida. Né? E esse cliente me recorre até hoje. Por quê? Porque cria-se uma confiança, conexão. né? Eu tive clientes também que eu fiz a melhor apresentação, e ele não me retornou positivamente. Eu entendi porque eu não era o corretor para esse cliente. E tá tudo bem. E depois ele está fazendo negócio com outro corretor. Mas aí que a parceria ela se encontra. Né? Se ele está bem assistido por um outro corretor, existem interesses e demandas imobiliárias. Vender, comprar, reformar, Vai construir. se encontrar na frente. Né? Maneira. E aí os corretores, quando eles têm uma rede de conexão, um café de qualidade, uma troca, um almoço, ele está falando sobre negócios. Né? E aí você olha profissionalmente para aquilo como uma possibilidade de um negócio. E qual é o nosso ativo da nossa empresa enquanto corretor de imóveis? É gerar intermediação. Sim. Né? Então, sento com outro corretor, vou ter um almoço, falar da vida. E aí, o que você tem de negócio aí que a gente pode... Quantos fazem isso? Sim. Quantos fomentam isso? Uhum. Né? E aí vem uma coisa muito importante que o próprio mercado americano tem, que eu acho que é incrível. Eles têm um sistema MLS que se chama, que é uma transparência absurda. Mas porque lá existe a representação, é tudo 880. Você pode acessar como corretor o histórico daquele prédio, de todas as unidades, entender por quanto vendeu, quando vendeu, quem comprou. É como o Zero isso aí, né? Não, o Zillow ele é abastecido pelo MLS. Né? O MLS ele é a base de tudo. Então, isso é como se fosse o cartório livro aberto. É todo o cadastro que você faz de imóvel, o corretor lá, que ele é credenciado, ele tem acesso a essa plataforma em que ele sobe todos os dados. Uma casa no Alphaville. Ele subiu, ele é o representante daquele imóvel. Todos os outros corretores têm acesso a isso. O endereço da casa, a foto da casa, quem é o representante, quadrilote, a tudo. Então, olha que incrível. Os 20 corretores que têm cliente para essa casa, eles têm a oportunidade de acessar o condomínio, passar em frente à casa, fazer todas as avaliações que o cliente dele, comprador, falou. Eu quero uma casa, um terreno de ilha, eu não quero assim assado, eu quero perto do clube e tal. Ele olha lá e fala assim, essa casa é perfeita para o meu cliente. Aí ele contata aquele corretor que está ali representando aquele imóvel. Uhum. Muitas vezes é uma visita, uma venda. Mas aí que tá. É porque todo o trabalho foi já estreitado. Sim. Né? Aqui a gente não tem esse sistema. Aqui a gente tem corretor porteiro, né? O cara quer pegar o cliente, entra aqui no meu carro e sai indo atrás de abrir porta mostrando 10 mil casas. Se tem uma coisa que eu sempre fiz e vou continuar fazendo eu não anuncio nenhum imóvel se eu não conheço o cliente comprador, vendedor. E se eu não conheço imóvel, se eu não faço o próprio material. A política que eu criei desde o início. Porque para mim, eu ia abrir uma rede lá, eu sentava com o comercial da Netshoes, da Schultz à época, e eu conhecia aquela pessoa. E a gente tomava às vezes um café, falava um pouquinho da vida, na segunda visita, na terceira visita. Então, muitas vezes eu fazia vendas para aquela carteira, às vezes aquela marca ela precisava e às vezes ela podia me negar. Mas ele fechava o negócio comigo, por quê? Porque a gente foi tomar um café, a gente se conhecia, né? Então, é o rapport, né, ali. Então, peraí, se eu tô com o meu cliente que vende um imóvel gerando isso e tenho essa prerrogativa, é muito mais fácil você trazer uma venda para ele que vai atender a expectativa dele. Muitas vezes você pode negociar por ele antes. Sim. Você já sabe o que ele precisa, né? Uhum.
Só que eu ainda vejo muitos corretores, né, e mudou bastante, que eles vão anunciando, vendendo imóveis que eles não conhecem o dono, nunca conversaram. Muitas vezes o imóvel não está mais à venda no mercado. E ele está mostrando o imóvel. Aí você tem um grande ativo que está sendo desperdiçado, que é tempo. Pois é. Né? Sim. Tempo. É o mais precioso. Depois que eu inseri a parceria na minha carreira, eu aumentei muito a frequência, né, de vendas. Obrigado. E eu percebi também que, além de aumentar a frequência, aumentei a qualidade do meu atendimento, aumentei também o meu profissionalismo, né? Aí eu queria saber de você, Thiago, qual que é o maior exemplo que você tem quando você colocou mais parceria na sua carreira? Cara, acho que o resultado de 2023, de 2024 em relação a 2023, né? Em 2023 eu fiz mais vendas sozinho e menos venda em parceria, e o ano passado eu dobrei meu número de vendas, eu dobrei meu VGV, eu dobrei o VGV, aumentei 6 vendas no final da quantidade, e percentualmente foi o valor de venda em parceria foi maior, né? O valor geral de vendas. O seu faturamento foi maior do que o 2023. O faturamento maior foi mais em relação à parceria do que venda sozinho. E eu acho que o corretor que não tá aberto a fazer parceria, é clichê falar, mas é o cara que não ganha dinheiro. E é o cara que patina, porque, cara, a gente volta a falar o que o Dedé falou, é tempo. O nosso mercado hoje ele é pautado em tempo. Hoje nós vivemos uma era onde que o WhatsApp dominou, e o WhatsApp às vezes atrapalha até a gente, que a gente fica num automático ali, conversa só por mensagem, o cliente não quer mais sentar com você, igual ele falou. Não. Você não consegue mais entrevistar o cliente para ter essa conexão com ele, para você fidelizar ele, seja para comprar com você ou seja para ele vender com você. Não tem mais. O cara, me manda as fotos aí, manda o link aí, entendeu? E quando a gente tem isso, é para economizar tempo. E aí as pessoas às vezes até têm o tempo, mas ela não quer ir porque é mais cômodo para ela tá na mensagem, tá no WhatsApp. E então, se o corretor ele não tiver na cabeça dele bem claro que se ele não fizer a venda parceria, ele vai ficar sem vender, ele tá ferrado. Eu já conversei com um corretor que ele abriu que tava tipo, com uma gestão, e aí tava vencendo a gestão, ele atendeu alguns clientes dele, chegou uma proposta para ele de um cliente De parceiro, ele segurou a proposta porque ele ficou esperando uma suposta proposta de um cliente dele, que não veio, tentar ganhar direto, para tentar ganhar inteiro. a comissão total, não veio, porque ele deve ter feito conta de quanto ele ia ganhar, quanto ele precisava para realizar os sonhos dele, ou acertar a posição dele. Ele não rolou a proposta. Quando ele rodou a proposta, o cliente já tinha até desanimado. Ele tipo, não, pera Perdeu aí. Tudo. Ele simplesmente falou tipo, pro corretor. você vai ganhar tudo de nada, né? Isso, ele ficou com zero, da pizza inteira que ele ficava, ele ficou Eu só com chamo isso azeitona. de síndrome do esmigo. Você assistiu já Senhor dos Anéis? Sim. Eu gosto muito daquele filme por algumas mensagens. Quem só se lascou no filme? O Sméagol, né? Que ele queria só pra ele o precioso. My Precious, né? É. Já os bolseiros, olha só, eles eram pequenininhos ali, frágeis e tal. Cara, eles foram até o final, se ajudando, né? Uma hora um cansou e ele puxava e tal. Uma coisa importante que eu gosto muito de vender em parceria, porque às vezes você vende com um corretor muito gente boa, com uma corretora, e é uma oportunidade da pessoa conhecer o teu trabalho e Sim. criar uma recorrência com você. Quer ver corretor que volta a te procurar ou te prestigiar? É aquele que você teve uma venda bem sucedida, uma condução bem sucedida, e aquela pessoa cria um respeito por você. Uhum. Então, talvez naquele momento você ganhou metade do comissionamento, mas gerou mais 2 novas oportunidades com aquela pessoa, né? E quando você está direcionando o teu tempo de qualidade para atender bem um cliente comprador ou vendedor, você pode fazer menos, com mais entrega. Sim. Só que você tem mais tempo para ir almoçar com o teu cliente, para almoçar com um corretor, para almoçar com um fornecedor, para estudar. Com a própria família. Com a própria família, perfeito. Né?
Então, eu acho que é uma loucura, uma grande loucura. Esse corretor que está tudo bem, às vezes ele entra no mercado e vê aquilo e vão fazer sozinho e vão embora. E até as próprias imobiliárias que pregam isso. Por quê? Dá para fazer sozinho durante um tempo. Já diria, o Michael Jordan falou isso, né? Talento vence jogos, mas equipe que vence campeonatos. Eu não sei se foi ele, acho que ele pontuava, ele era o maior pontuador de todos os jogos e o time dele sempre perdia. Sim. Né? Mas ele entendeu que ele poderia pontuar um pouquinho menos, mas jogar junto com o time e eles ganharem as partidas, né? Então, eu acho que é um pouco disso, mas é uma mentalidade que precisa ser mudada. Sim. Né? Então, eu acredito desde sempre nisso. Eu fiz grandes amigos fazendo visitas em parceria. Eu já fiz visita de corretor parceiro, que ele tinha o mesmo imóvel que eu, e ele não ia poder visitar a casa. Então, me propus a visitar a casa por ele, sem ganhar nada. E deixei muito claro isso para ele. Ele ficou espantado, e no dia ele acabou indo na visita, eu também fui. Ele acompanhou a visita, eu fiquei lá na frente, à toa, lá no início. Ele saiu da visita e ficou 3 horas conversando. Olha só. Hoje é um grande amigo, um cara que me ajudou muito a evoluir como pessoa, como profissional, né? Vocês conhecem ele. E só aconteceu porque eu fui lá fazer uma parceria com ele, que ele não ia poder visitar. Tem um ponto Né? de parceria que é uma parceria mais mais no off, assim, que não necessariamente é o atendimento em conjunto. Inclusive falei hoje para um amigo, corretor, mais cedo, que é quando alguém, igual eu liguei para um amigo hoje para perguntar se ele tinha cliente para um terreno num condomínio X. E aí ele falou que não tinha, aí ele falou assim, pô, eu tô com um rancho em Delfinópolis. Pô, um rancho legal, tá num preço bom, não sei o quê. Ou você não tem nada de cliente, não? Eu falei, cara, não é o produto que eu atendo, não é o cliente que eu tenho na minha carteira. Eu falei assim, mas manda, porque eu tenho ele no meu radar. Eu tenho alguns grupos que ele não tá participando de nenhum grupo que eu participo, né? Eu falei, tem alguns grupos que eu tô que você não tá? Se alguém perguntar, eu indico você direto. Você entendeu? Que eu também acho que isso é uma parceria legal. Sim. Porque, cara, eu não atendo em Delfinópolis, eu não atendo em Rifaina, eu não atendo em... Você não vai saber falar nada pro cliente. Você entendeu? Aí eu vou me colocar entre você e o cliente pra quê? Pra tentar fazer em Dar uma 3 uma fatia. parceria, você entendeu? Aí trava a tua venda, às vezes, por conta de 20 mil reais, sabe? Então, eu Mas- prefiro indicar direto. Sim. O Léo perguntou no grupo, o Dedé tem. Já mando o imóvel, às vezes, fala com o Dedé que tá... E, cara, Porque ele a fica gente... sabendo que você indicou, ele fica te devendo uma, né? Sim, Na próxima, cara. reciprocidade é maravilhoso. Fora que o universo te Mas você devolve. tá Não, focando e a, no seu e a gente trabalho. tem a política de remunerar esse cara que tá no O meio indicador, também. é um indicador. Porque, entendeu? cara, a gente depende de pessoas a todo momento. Então, não faz sentido você me indicar e, cara, eu não te dá uma bonificação, entendeu? Eu faço isso a todo momento, eu não espero nada, entendeu? Se a pessoa lembrar de mim, ó, concretizou a venda, me ligar, me agradecer, ele quiser me fazer um pix ou me chamar pra almoçar, fazer alguma coisa, cara, beleza, eu não faço esperando nada. Sim. Porque quando a gente faz esperando, a gente se frustra, né? Porque às vezes você fica sabendo depois de 3, 4 meses que o cara fez a venda e não te deu nem R$1, não te deu nem obrigado, Sim. né? E o cara não tem a obrigação de Não fazer tem- aquilo. Ele não tem obrigação, exato. Por lei, né? Eu indiquei um amigo para pintar uma casa que era gestão minha. Até hoje ele não foi obrigado, você entendeu? É. Uma casa de alto padrão, ele deve ter cobrou, sei lá, acima de 25 pau pra pintar a casa e não me deu um obrigado. Você entendeu? Mas tá tudo certo. Você indica ele pra outra? Cara, eu indiquei porque o serviço dele é bom, entendeu? Mas Eu você não indicou deixei- sem aquela vontade de falar assim, vou ajudar o meu Ele vai ver o meu podcast amigo, e né? vai te agradecer, então. Você entendeu? Não, eu continuei indicando, inclusive fiz o orçamento com ele depois, tal. O cliente até acho que fechou lá e tal, mas assim, porque o serviço do cara é bom, entendeu? Eu acho só que que- você tá usando esse podcast aí pra cobrar as pessoas, Thiago. Por favor, Você que CPF, pintou tá? a casa aí pro Thiago. 347-845 é o CPF. Chave Pix, Faz Bradesco. faz o Pix pro Faz Thiago. o Pix. Não, paga um almoço, tá tudo certo. Mas, cara- no final do ano passado, a gente efetivou uma venda com uma parceira, né? Uma corretora parceira, e foi um dos maiores desafios que a gente teve, porque ela usou de muita mentira para conseguir fazer um negócio, inclusive contactava o nosso cliente diretamente, passava por cima da gente, a gente
tentando ali com muita habilidade Tipo, de lidar com isso. é. Então, assim, o maior desafio que a gente teve quando a gente faz parceria é quando a outra parte usa de mentira para tirar vantagem para o cliente dela, né? E aí, o Dedé, com a sua experiência, eu queria saber o que você pensa, ou qual que foi a maior ponto de desafio que você teve na sua carreira quando você fez parceria com um colega. Eu acho que são 2 pontos, né? Um deles que, para mim, eu sempre gosto de usar as coisas que dão errado como energia, né? Eu não deixo aquilo me afetar, eu só direciono aquilo para usar a meu favor e deixo para lá. Mas tem um corretor aí que ele tem quase 20 anos de mercado, na época eu tinha 1 ano, 2 anos de mercado. E estava fazendo meu trabalho da maneira correta, eu fui lá, apresentei para uma família um terreno à época, né? Fiz todo o trabalho, apresentei, já tinha relação com o pessoal, encontrei o imóvel certo. E esse imóvel, ele tinha uma placa desse profissional vendendo. Então, é muito simples, assim, você entra num sistema, você acha o proprietário, eu não gosto de perder tempo com isso, né? Eu vou contratar o profissional, eu vou criar minha carteira de relação. Eu não captei o terreno, porque não era uma exclusividade desse profissional, eu contatei esse corretor. E ele foi comigo até lá, fez a apresentação também, tudo mais, apresentei a família. E quando avançou para a negociação, né, e o cliente estava comprando, ele me tira do negócio, me manda uma mensagem super arrogante, né? Eu sou corretor de mercado, muito tempo, você tá aí novo... Tipo, cala a boca, sua mulher. O marido da cliente falou que você não tem participação, enfim, criou um contexto, né? E ali eu me senti muito menosprezado por esse profissional, que eu esperava um respeito, né? Que você está 20 anos de mercado e no mínimo tem que olhar, porque um dia ele teve 1 ano, 2 anos de mercado, né? Mas eu entendi que era um problema dele, com a vida dele, e tá tudo bem. Hoje, passaram-se os anos, eu estou numa posição muito melhor do que ele, pelo meu trabalho. E ele continua lá fazendo as mesmas coisas. Pior que você tá mesmo. E tá tudo bem, né? Mas eu usei isso para falar para ele mesmo, e não é mais para ele, que eu tirei da frente. Eu falei, cara, então eu vou te mostrar que eu vou ser um baita corretor e tá tudo bem, pronto. E a partir disso, Rafa, acho que o maior desafio foi... pessoal ali, pontual, foi esse. Eu sempre tenho uma relação muito boa com o mercado, mas teve esse corretor que tentou me jogar fora do mercado. E um desafio, assim, que acontece muito quando você vai buscando estudar, se qualificar, ter teus resultados, é que muitas pessoas elas preferem falar algo sobre você, criar teorias sobre você, criar teorias sobre o sucesso que você pode ter em algo ou outro, né? Mas elas nunca têm a intenção de pegar o telefone, de te mandar uma mensagem para tomar um café e te conhecer de verdade. Sabe? Então eu penso assim, se você nunca chamou alguém para tomar um café, conversar com aquela pessoa, entender da onde ela está vindo, qual que é a verdade dela, né? Então talvez você não tenha tanta liberdade assim de criar histórias, preconceitos, porque é muito fácil, né? Você está numa roda, alguém se destacou, mas ele destacou porque isso, porque aquilo. Então, já escutei falar que eu tenho algum sucesso em algumas coisas que eu posso fazer, porque a minha família tem muitas posses, que, enfim, que eu tive um pai que me trouxe. Cara, nada disso é verdade, entendeu? Nada disso é verdade. Mas aí, esse grande desafio, de novo, só para complementar, eu absorvo e trago para mim e usa como energia. Transforma isso com energia. Que, afinal de contas, os outros, eles são os outros e você é você e tá tudo bem. E aproveitando os seus estudos aí, por que o corretor é tão menosprezado no Brasil? Porque ele mesmo não se coloca no seu lugar de destaque. Quando eu comecei minha carreira, Rafa, eu olhei algumas mesas que eu estava, e eu morava em São Paulo, né? Então é muito bom lá, porque eu vi um médico sentar com um cara que trabalha numa loja, com um vendedor de loja, com o dentista, com o cara que era herdeiro.
E todos eles estavam lá na mesma mesa, dividindo a mesma conta. Então, São Paulo, capital, é incrível por conta disso. Ela cria uma igualdade nisso. Quando eu vim para Ribeirão, eu vi o corretor numa posição cabeça baixa. E eu já entendi que não, o corretor pode estar em qualquer mesa, falando de igual para igual, desde que ele tenha conhecimento, desde que ele tenha... Então, hoje, graças a Deus, eu consigo... E por causa de um trabalho, sentar em mesas com investidores, com fazendeiros, com donos de empresas, com N frentes, né? Mas aí que vem a grande questão. Você precisa acreditar nisso como profissional. Então, acho que o corretor, ele precisa acreditar. Ele não precisa ter arrogância quanto a isso. Mas ele precisa acreditar que ele pode estudar, pode se qualificar e sentar na mesa que ele quiser. Afinal de contas, esse corretor de um cara que é bilionário a nível mundial, imagina o nível que esse corretor não precisa ter para estar naquela representação. E pode ter certeza, se você olhar a história desse corretor, que eu acompanho alguns, fico lendo sobre esse cara começou do zero. Né? Então, eu acho que é uma profissão nobre, deixa muita gente rica, sim, deixa muita gente com uma qualidade de vida incrível, e a gente tem bons exemplos aqui em Ribeirão Preto, tem alguns, mas passa por acreditar, eu acho que é isso. Você falou um ponto que o Joel J, ele traz muito sobre isso, que é ninguém vende se não acredita ou no produto ou em você mesmo. Exatamente. Então, o corretor... Cara, acho que no Brasil como um todo, é difícil o corretor que consegue se posicionar e trabalhar de peito aberto, né? Sim. Porque ele acha que ele caiu de paraquedas na profissão, então é como se ele fosse um melindroso na situação. Então, puta, eu preciso ser corretor para poder sustentar minha família, para poder conquistar um sonho. E ele pode ter começado dessa maneira, mas não precisa terminar assim. Não, esse cara que tá há 20 anos lá, ele entrou dessa maneira e continua até hoje, né? Então, cara, a gente entrou por isso, mas o caminho transforma as pessoas. E algumas para melhores, outras continuam na mesma situação, infelizmente, né? Sim. Então, a gente precisava ter essa peneiragem de pessoas que, cara, conseguem trabalhar de uma forma de postura, sim, não por arrogância. Exatamente. Mas porque acreditam em si mesmos, têm ferramentas, e assim, o que vocês acham que hoje dá pra gente usar de ferramentas, seja grupo do WhatsApp, o próprio YouTube, para que o corretor consiga acessar ferramentas que auxiliem ele a melhorar, auxiliem ele a ter corretores parceiros de mais qualidade, de mais confiança, porque estamos cheios de picaretas no mercado, né? Porque assim, o WhatsApp ele tá aberto para todos. Igual, Deus me livre guarde, mas eu tava numa visita e num condomínio, e aí um corretor me abordou. Ele, eu tenho tal e tal imóvel, você pode ser que sirva para sua cliente. Na hora que eu abri o telefone dele, o cara tava bloqueado. Aí eu olhei a foto dele e falei, é aquele cara que todo mundo tá falando que era picareta no grupo. Então, assim, a gente tem que... O que vocês enxergam no mercado hoje de Ribeirão, né? Mesmo que a gente tenha essa visão de fora, mas o que Ribeirão hoje ele poderia nascer ou já existe que ajuda nisso? Cara, eu acho que é muito individual o lance, porque se o profissional não busca se aperfeiçoar ou melhorar, né, uma coisa é falar da índole da pessoa, o caráter dela, que isso aí ele não vai conseguir mudar, né, a não ser que ele faça uma imersão espiritual e busque isso mesmo, né, no que ele acredita, ou em Deus, ou onde ele se agarra espiritualmente, e existe a educação profissional, né, e o próprio, você falou da ferramenta do YouTube, do WhatsApp, um monte de, cara, acho que ele tem que começar a mudar ele. Então, assim, cara, pega o Instagram do cara, às vezes, que não tá fazendo nada no mercado e critica os outros, como o Dedé falou, ele tá seguindo 1 milhão de pessoas que não faz sentido nenhum pra ele, pra carreira dele. Você entendeu? Cara, começa a deixar de seguir pessoas aleatórias, X. Famosos. Sim, tudo. Cara, começa a seguir pessoas do mercado imobiliário da sua cidade, porque você precisa ver o que o seu parceiro tá fazendo. Você entendeu? Que ele tá fazendo um negócio legal, pô, faz também. Começa a seguir corretores já de nível de expressão nacional, corretores de fora,
imobiliárias, agência de marketing, entendeu? Esses caras que são referências de nível nacional, eles têm infoprodutos bem legais, às vezes é mais do mesmo, mas com o Dedé, o produto que você comprou dele, o curso sobre chat GPT, cara, não fez muito sentido. Aí o do Ronaldo Angelim foi bom demais, você entendeu? Com 3 aulas você falou, cara, matei. Às vezes você vai ver um curso do Guilherme Machado, de técnica de venda, é sensacional. O do Ricardo Martins não foi tanto, entendeu? Então, assim, eu acho que é individual a busca da melhora, isso e aplicar, né? Porque também não adianta você estudar e não aplicar, entendeu? E aí o Dedé falou, cara, toma o seu lugar de destaque na sua vida. Isso é pra vida, não é pro corretor de imóvel, né? Se você tá numa profissão no mercado que todo mundo pode ganhar dinheiro, faz uma reflexão. Pô, por que eu não ganho? Por que tem gente trocando de carro? Por que o cara tá viajando? Por que o cara comprou... Quais são as minhas práticas, Você né? entendeu? Por quê? E aí ele falou, cara, liga pro cara. Irmão, eu tô vendo que você tá voando, cara. Eu vi que ano passado você me deu bastante. Você não me dá umas dicas, não, irmão? Troca uma ideia, seja humilde, entendeu? E vai pra cima das buscas das ferramentas. Tá tudo de graça hoje. Sim. O que não é de graça, você paga R$30 pra você fazer. Você entendeu? Você paga R$30 por ano, por mês, durante um ano, pra você ter acesso ao Eagle Filmes lá do Matheus, que ele fala sobre... Ele só vive disso, ele faz vídeo e foto de imóvel. Você entendeu? Você paga lá R$150 por ano pra você ter acesso a todo o conteúdo dele durante o ano inteiro. Tudo que ele faz de novo, toda a técnica que ele traz de fora. Você tá lá. É barato. É barato. Você entendeu? E tem muita ferramenta de graça. Eu acho que pro corretor aqui em Ribeirão Preto melhorar é buscar o conhecimento individual e ser amigo dos corretores do mercado. Vai chamar o cara para um café, vai entrar na rede social do cara e ver o que realmente, intencionalmente, o que ele tá fazendo, entendeu? Não fica melindroso ali porque o cara tá vendendo muito e você não tá vendendo, e você fica ali, e o cara, igual ele falou, mas tem que ver por quê também, entendeu? O cara teve 20 milhões de VGV ano passado, mas vai ver também, você tem que ver por que ele vendeu 20 milhões. Às vezes ele tem um amigo fazendeiro. Você entendeu? Sim. Você comentou do Guilherme Machado, ele foi um dos caras que me colocou assim, como atender, procedimento, processo. Ele é muito bom para isso. Sim. Né? Eu, no início, eu não paguei curso nenhum. Eu peguei o Guilherme Machado, o canal dele no YouTube, tudo de graça. e comecei a ver um por um. E assim, e aí eu queria, pedindo aí até o Thiago deu a dica, eu quero pedir que você também compartilhe uma dica para quem está nos ouvindo aí, o corretor parceiro. Eu acho assim, hoje eu faço a minha carreira imobiliária, eu sou de mercado imobiliário, né? Eu estou em outras frentes também, me tornei investidor imobiliário, acredito nesse mercado, né? Como corretor de imóveis. E vou continuar sempre sendo, se um dia eu atuar menos ou um dia não estou atuando, eu me mantenho corretor de imóveis. Que acho que essa mentalidade, ela é incrível porque ela te dá muito conhecimento e muitas oportunidades. Mas aí a dica que eu dou é fazer o que eu fiz, assim, no sentido de eu não vou me importar com os outros, eu vou trabalhar essa ferramenta. Então, existem N ferramentas, mas a ferramenta principal é você. Você é uma academia para você estar bem, estou precisando um pouquinho mais, ok, mas vai lá fazer uma esteira para você ventilar seu cérebro. Fazer network na academia. Faça network, converse com pessoas interessantes. Primeiro trabalhe a ferramenta principal, que é você, né? E principalmente a tua mentalidade. Talvez um curso de graça no início, lógico, faz o teu... Cara, viu uma barreira de conhecimento? Paga aquele curso para ter mais acesso, né? Faça isso com intenção. E aí, realmente, veja as pessoas que te inspiram, liga para elas, se apresenta, fala, olha, eu estou começando, eu estou indo para um caminho, eu queria muito conversar com você para que você me desse um suporte. Quando a pessoa que está do outro lado, às vezes sem tempo, ela vê uma intenção genuína, ela vai te dar atenção e vai te ajudar a se desenvolver. Cara, não vamos longe. Eu e ele, semana passada, que dia foi? Terça-feira passada, não foi? Que a gente sentou para falar de uma estudo de mercado. Eu e ele, semana passada, a gente tava no café da manhã, eu toquei nesse assunto, ele falou, irmão, se você quiser, vamos marcar, a gente senta, eu te dou alguns pontos de vista que eu tenho sobre isso, e aí você passa pro seu cliente. Eu fiz um estudo de mercado, mercadológico, analisei, chamei ele, a gente sentou à noite, mostrei para ele, ele falou, cara, é isso. Organiza para assim,
tá invertida a ordem, apresenta daqui pra baixo e no final, CTAzinho, ó, meu trabalho é esse, por isso que eu tô te apresentando isso. Assina aqui. Assina aqui, entendeu? E ter pessoas desse porte que nos auxiliem não só em vender, mas sim de nos crescer, né? Você aprendeu isso com o Dedé, né? Sim. E o Dedé fez a mesma coisa comigo lá em 2020. Pôs no colo, né? Pôs no colo. Falei, cara, pelo amor de Deus, abre a porta pra mim aí, me ensina o que você tem pra... E, cara, não foi... A gente já teve várias vezes essa conversa, e eu falo isso com o Rafa direto, que o simples fato de estar dia a dia com ele me fez ser quem eu sou hoje. Não foi um professor que me pôs no slide, que me ensinou a técnica de venda, mas, cara, o que eu colei e absorvi desse cara, seja do Matheus na hora de sentar com a mesa do cliente, seja com a Grace, o Hudson, cara, a Confa pra mim foi uma universidade que hoje, claro que não sai de lá completo, mas não tem preço, cara. E os caras abriram a porta de simples agrado. Não foi de interesse, nem minha e nem da parte deles. Falou assim, cara, esse é um moleque que tá querendo chegar no mercado, cola com a gente, vamos lá, a gente vai, ensina. O que não tem para ensinar, você vai, observa e aprende. Né? Eu e o Rafa, a gente conversa sobre muito disso. Como as minhas fotos e vídeos são um pouco diferentes do mercado. Cara, foi simplesmente observando esse cara. Falei, cara, como é que ele faz foto? Ah, o ângulo é assim, o ângulo é assado. Ah, a filmagem, como que eu me posiciono? Como que eu posiciono o imóvel daquela determinada maneira? Como que eu edito o imóvel dessa forma? Então, a gente ter essas pessoas, cara, que seja de uma forma genuína, uma ligação, quantos Instagrams a gente tem hoje de oportunidade, de eu passar o telefone e falar, ô Rafa, cara, eu tô vendo aí que você tá fazendo um baita de um conteúdo, cara. Cara, você não pode tomar um café comigo? Seja 2 horas. Tem até eu vi um corte de um podcast que o cara fala assim, quando você precisa falar com uma pessoa, você precisa de 8 minutos. Se eu tô passando mal, se eu tô precisando desabafar, eu posso ligar e falar assim, ô Thiago... Já baixou a... eu falo assim, cara, você tem 8 minutos? É 8 minutos que você vai me escutar e eu vou descarregar e depois, cara, eu só quero que você me ouça. Então, assim, tirando essa parte emocional, mas a parte de troca, cara, você pode tomar um café comigo? Você faz tão bem os vídeos, eu posso te acompanhar numa visita e ver como que você produz? Cara, duvido, você não vai falar assim, cara, pra você estar do meu lado é R$2.000. Teve uma vez que eu passei o telefone numa parceira nossa imobiliária, falei, você pode me dar uma dica de onde eu ponho uma luz na minha sala, como que eu posso trabalhar? Ela falou assim, Léo, minha consultoria é R$200 a hora, e se você quiser que eu faça um projeto é R$2.000. Eu falei assim, obrigado. Liguei para uma outra, a outra fez o projeto inteiro para mim, e quem que eu vou indicar hoje? Então, assim, o poder da gratidão que a gente estava falando antes, se vocês assistiram um vídeo do Thiago Nigro, que é um cara hoje, um dos caras que mais desponta no mercado financeiro, né? Cara, o que ele fez com a equipe dele, eu acho que seria legal vocês assistirem depois. O Thiago Nigro, ele fez uma festa no final do ano passado e presenteou todos os principais colaboradores dele. Deu R$200.000 para um, deu R$300.000 para outro, deu R$500 mil para um, deu R$800 mil para outro, deu R$1 milhão para outro. Cara, dinheiro vem e vai muito fácil, mas a gratidão ela é eterna na vida de uma pessoa. Ele chegou pro Flávio Augusto e deu um Rolex para ele. Não foi porque ele quer estar para sempre com o Flávio Augusto, mas o Flávio Augusto plantou na vida dele e hoje o que ele colhe é ingratidão, e por isso ele fez ingratidão ao Flávio Augusto. Então, pessoas dessas que a gente tem que ter essa valorização e nunca esquecer. Sim. Eu nunca vou esquecer o que o Dedé fez por mim durante um ano. E faz até hoje. O Rafa sempre troca com o Dedé, cara, sobre paternidade. Não é só sobre o mercado. Sim. Mas quanto que a gente aprende um com o outro? Eu vi o molecão na obra de novo, hein? Não, foi muito legal. Domingo a gente saiu para um café. Aí eu voltando, eu falei assim, amor, quer passar lá na obra do Castelo, no Alto Castelo? Vamos passar. E aí ele já tá falando, né? Aqui coloca o vaso, aqui coloca o chuveiro. Arrumamos um estagiário agora. Não, tá legal. Cara, foi dica do Dedé aí, né? Eu falei pro Rafa levar o moleque pra curtir momentos, né? Porque a gente não... É só rotina de trabalho, né? O Thiago às vezes aparece com a patroa lá também. É legal essa troca. Porque eu acho que, assim,
você não tem obrigação de me devolver nada agora, mas você tem obrigação de passar isso. Sim. Né? Eu acho que é sobre isso. Segundo ponto, a gente não imaginava, mas você já vendeu quantos imóveis nossos? E pra gente, Sim. né? E ali eu não era corretor, ali eu estava comprando imóvel e estava vendendo imóvel. E o prestígio de ver um corretor exercendo a função dele, ganhando para isso, tocando o barco. A gente é parte de uma engrenagem, né? Então, uma engrenagem, se ela funciona bem, roda todo mundo bem, ela flui, ela tem velocidade. Sim. O que a gente não pode ser é uma daquelas engrenagens que trava, que dá problema, que está sempre arranhada, está sempre engripando. Às vezes você é a engrenagem, cara, que tá fazendo o engenho todo parar. Você já olhou isso? Né? Aí só para... A gente tá falando do Dedé aí, né? Falar um pouquinho mais do Dedé. Foi muito legal isso, né? Tem um amigo meu, aí ele falou assim, cara, vende meu apartamento. Aí eu falei, beleza. Cara, hoje eu não consigo fazer material, vou amanhã fazer o material. Não, combinado. Nesse dia, era uma quinta-feira, o Dedé posta o apartamento que esse amigo meu falou. E eu sabia que esse amigo meu conhecia o Dedé. Aí eu liguei pro Dedé, falou, Dedé, você tá com o apartamento aí? Eu tô com o apartamento. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar e vender esse apartamento junto? E aí você falou assim, não, Rafael, mas vocês vão juntar? Por quê? Eu sou uma pessoa de contato desse cliente, vendedor. O Dedé também é uma pessoa de contato dele. A gente se dá bem, a gente é parceiro. Por que não se juntar para a gente solucionar a situação do nosso cliente e vender? E é isso que é muito parceria, né? É tentar juntar forças de todas as maneiras. E você vê o longo prazo, né? Esse cliente pode comprar quantas coisas a partir dessa venda, né? E aí ele fala assim, cara, eu vou pedir lá pro Dedé, pro Rafa, agora eu quero comprar um imóvel para investimento. Ele vai ligar para mim, vai ligar pro Dedé, eu falo assim, cara, eu quero que vocês dois vejam junto aqui, traz uma solução para mim. A gente vai se juntar, fazer uma reunião, eu falo, cara, achamos esse aqui é a melhor solução. Quantos amigos esse cara pode indicar? É isso. Melhor do que o Dedé ficar puxando corda de um lado, eu ficar puxando corda do outro. Alguém ia levar essa bola. Alguém sai machucado e alguém sai com responsabilidades. Ô, turma, a gente está chegando ao fim aí do nosso podcast. Dá vacina no moleque também. Passa rápido aí, já estão 1h15 aí. E aí, para finalizar, eu queria pedir uma palavra do Thiago, depois uma palavra do Dedé, para o que a gente deve fazer para ter boas parcerias em 2025. Cara, primeiro de tudo, se preparar, né? Eu acho que o corretor, igual a gente falou, bateu bastante aqui, é o preparo próprio, né? Se preparar, ter bons produtos para vender, ainda que você não opte por trabalhar somente exclusividades, mas eu acho importante o que o Dedé falou. Pô, conhece o proprietário do imóvel. Hoje um proprietário me mandou uma mensagem para que uma casa dele ficou pronta em Alphaville, para ir lá fazer foto e vídeo, tá disponível, que tal dia a casa fica pronta. Eu falei, cara, vamos comigo, me conta a história, me conta por que você escolheu esse tipo de arquitetura, qual foi a tua ideia na hora que você fez a planta, porque eu preciso vender isso pro cliente depois, entendeu? Eu tenho que comprar isso dele para poder repassar, né? Então, assim, se prepare, trabalhe bons produtos dentro da sua carteira, dentro que está na prateleira ali na vitrine, invista, né? Até antes aqui eu estava falando do corretor fazer curso, alguma coisa de graça e tudo. E quando começar a ter uma frequência de venda, cara, tem que investir um pouquinho mais, às vezes num telefone um pouco melhor. Se começou a ficar um pouquinho mais difícil porque a demanda aumentou, tem uma agência ali que pode auxiliar o marketing, um tráfego pago que vai te trazer também o retorno, né? Invista em si, invista no teu mercado, no seu trabalho, né? O seu Instagram é o seu escritório, por mais que você esteja numa imobiliária ou numa construtora, né? Hoje a tua vitrine, televisão, né? A tua vitrine. Hoje a gente está numa época que a gente não precisa pagar mídia na TV. Você entendeu? Que era caríssimo, até hoje é muito caro pra você aparecer numa TV. Você tem o Instagram, que todo mundo fica mais no Instagram do que na TV. Sim. Então,
invista no seu Instagram, né? Invista em si. E, cara, faça tudo com muita transparência e muita honestidade. Boa. Porque eu acredito muito... Bom, eu tenho muita fé em Deus, eu sou cristão e eu acredito muito, muito que nada é... Tá tudo prometido lá, Deus já tá tudo desenhado lá e você escolhe o caminho que você quer e eu acredito que quanto mais reto você for com as pessoas que estão ao seu redor, mais próximo de acessar o que tem prometido para você, você vai estar. A gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, isso é a beleza da vida, a gente pode escolher a esquerda ou a direita, mas faz certo, cara. Faz certinho, você entendeu? Dá o feedback pro teu corretor, seu parceiro. Ah, não lembrou, cara? Não deixa, toma uma nota no bloco de notas, entendeu? Você mandou no grupo, preciso de apartamento no prédio X, você recebeu 10 imóveis, anota todo mundo, que às vezes você não tem o cara salvo no teu WhatsApp, faz uma anotaçãozinha extra ali, mandou pro cliente o que vai dar visita, combina, o que não der, obrigado, dá um retorninho pro cliente. E, cara, uma coisa que eu faço, tipo, se eu atendi com você o ano passado uma casa lá no Quinta Primavera, cara, antes de eu ir atrás do proprietário, eu vou te chamar de novo pra saber se essa casa tá com você ainda, se a gente pode visitar essa casa, porque se eu tive acesso há um ano atrás naquela casa por você, é por você que essa venda vai ser concluída, que aí eu continuo nessa linha de fazer as coisas com transparência, com honestidade, que eu tenho certeza que os frutos vão voltar pra... Plantar o certo, colhe o certo, né? Plantar certo, colhe certo. Acho que é isso, cara. Estudar, se cuidar e tratar bem as pessoas ao seu redor, tratar bem seus parceiros com honestidade e transparência. Boa. Agora o filósofo Dedé. É isso que é foda, né, cara? Nossa. Passou a bola. Não, é simples agora. Eu acho que se desenvolva, seja interessante, seja interessado e seja um bom parceiro. Simples. Então vamos lá, como vamos contar aí. Seja interessante. Não, se desenvolva. Se desenvolva. Isso é, estudar. Sua ferramenta, estudar você. Seja interessante. Você precisa ser... Que as pessoas queiram estar perto de você. Queiram, né? Porque não é só a pessoa olhar para você, nossa, eu vou lá, porque eu acho que essa pessoa é boazinha. Então, seja interessante, proponha algo. Mas também seja interessado, né? Tenha a devolutiva, né? E a partir dessa construção, se mantenha como um bom parceiro, né? E aí é um todo. Não é só uma venda. Às vezes o teu colega de mercado não está bem naquela semana, né? O Thiago teve uma situação pessoal aí outro dia, cara, e aí, tá tudo bem? Ou vice-versa. Sim. Você quer tomar um almoço, trocar uma ideia? Às vezes você tá voando de venda, às vezes aquele cara tá no pior semana. Sabe como é uma troca? Você vai trazer um pouquinho da tua energia positiva para esse cara, ele vai olhar que aquele mercado que ele tá... É o mesmo mercado. Aqui tá lindo, maravilhoso. Aqui tá horrível. Ele vai olhar essa tua troca e vai falar assim, cara, não é tão ruim assim. Às vezes não tá dando certo. Então, acho que isso é ser um bom parceiro no longo prazo, né? Então, é uma troca. Por quê? Venda, negociação, tudo vai acontecer. É só você fomentar, vai acontecer. Isso, muitas vezes, não está nem sob o nosso controle. Sim. Agora, as ações estão sob o nosso controle. Hoje, eu vou sair daqui, eu vou almoçar com tal pessoa que eu quero... Tive uma conexão muito legal lá atrás, tivemos venda, mas faz tempo que eu não vejo. Pô, liga, almoça, você pode tomar atitude, né? Ou saber se a pessoa está bem, ou quantos clientes que a gente fez venda e hoje estão esquecidos. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Só liguei para ver se a família tá bem, tá tudo bem? Pô, legal. Precisar, tô aqui. Você não vendeu nada, você não ofereceu nada. Às vezes aquele cliente estava pensando em vender a casa dele. Sim. Se reativou. E aí ele fala assim, poxa, que legal. Então, acho que só isso. Essa é a deixa. Nada demais. É fácil. Fácil. Simples. Extremamente fácil. Pessoal, então, agora, oficialmente, estamos encerrando o nosso terceiro episódio. Queremos agradecer mais uma vez o Dedé e o Thiago e a nossa parceria. Então, que 2025 seja maravilhoso, cheio de frutos, cheio de sementes plantadas com o coração certo, e tenha certeza que
que parceria é o presente, não é o futuro, né? Já faz praticamente o passado. Então, que você siga maravilhosamente bem, conte com todos nós e que esse episódio tenha trazido muitos insights e muitos ensinamentos para sua vida. É isso aí. Deus abençoe e um grande beijo.